Olá, esse é mais um Atitude TCE Entrevista. Eu sou o Marcos Rolim e a entrevistada de hoje é Marília Medeiros Piantá. Ela é assessora técnica da Assessoria dos Desembargadores Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Processual Civil pela PUC e mestre em Direito pela Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar com a doutora Marília hoje, a quem eu já agradeço muito pela participação no nosso programa, sobre o tema do momento, o tema mais importante do ponto de vista político do Brasil, que são as eleições municipais. Então, eu queria, inicialmente, partir direto para o nosso tema. Como é que se organiza, doutora Marília, uma eleição em plena pandemia? O Brasil não tem essa experiência, nós nunca tivemos uma eleição onde as pessoas estão com distanciamento social, usando máscaras e com riscos de contágio. Como é que o tribunal vem preparando a eleição nesse contexto da pandemia? Olá, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo espaço, a oportunidade. É sempre importante a Justiça Eleitoral ter um espaço para conversar com os telespectadores, contigo também, Marcos Rolim, como eu falava antes, é quase eu que queria te entrevistar. Mas, bom, estamos numa situação efetivamente sui generis. Eu comentava esses tempos que nunca tinha... Eu trabalho na Justiça Eleitoral desde 1996, então já faz um tempinho, né? E foi o primeiro ano que nós tivemos uma emenda constitucional, a Emenda Constitucional 107, quer dizer, em pleno julho de 2020, na qual afastou o artigo 16, que é o nosso princípio tão falado, né, o princípio da anterioridade da lei eleitoral. E ela afastou e não se discute, não estamos discutindo se aplica ou não a emenda constitucional 107, que então veio a fazer todas essas alterações no calendário eleitoral. Tivemos, então, como todos sabem, a eleição será agora dia 15 de novembro, tivemos alterações nos prazos de registro de candidatura, na propaganda eleitoral, em todos os prazos sofreram algum tipo de ajuste em função da epidemia do coronavírus, enfim, da pandemia da Covid-19. O que o tribunal hoje está fazendo, até assim para atualizar, estamos em outubro, estamos aqui já no tribunal recebendo recursos de registro de candidatura, estamos na fase de julgamento de registros de candidatura, e estamos trabalhando muito fortemente, também recebendo recursos de propaganda eleitoral. O tribunal já fez todo o mapeamento em relação ao dia da eleição para garantir a segurança do eleitor. Então, serão distribuídos todos os equipamentos. Agora, o tribunal, a logística do tribunal já está transportando kits coronavírus para todos os mesários que receberão as máscaras, aquelas face shields, álcool gel. Também haverá uma mudança no próprio layout das sessões eleitorais, de forma que o eleitor não passe mais de uma vez pela mesa receptora ali de votos, ou mesmo ali o caderno de votação. Também está se pedindo para que os eleitores, se possível, tragam as suas canetas já para poder assinar o caderno de votação. Também será obrigatório o uso de máscara. Também houve uma ampliação do horário de votação, começaremos todos a votar mais cedo, a votação começará às 7 horas no dia da eleição, e a previsão também desse horário, das 7 horas às 10, ter uma votação preferencial para aquelas pessoas com mais de 60 anos. E nisso também o tribunal está cuidando para não serem convocados como mesários também pessoas acima de 60 anos. Então, a Justiça Eleitoral como um todo, ela está fazer todo o possível e impossível, né, para garantir um dia de uma eleição mais segura possível para o eleitor e para todos os colaboradores, todas as pessoas que trabalham no dia da eleição. Muito bem. Do ponto de vista assim bem prático, eu fico me lembrando dos processos eleitorais. Sempre nós temos em algumas sessões, pelo menos,
filas, às vezes, bastante grandes, né? Essas filas, mais uma vez, deverão acontecer, talvez elas sejam até maiores, porque como vai haver um distanciamento maior, né, no próprio local de votação. A minha dúvida, primeiro, o eleitor, ele vota com máscara, ou pode votar sem máscara? Sim. O que acontece com o eleitor que se dirige à urna sem máscara? É bem importante essa pergunta, Marcos, bem importante. Isso nós estávamos aqui a recomendação está, teremos avisos em todas as sessões que o uso é obrigatório de máscara, né? Mas sempre ressaltando que a mesa, o presidente da mesa tem o poder de polícia, né? Então, assim, também teremos os juízes eleitorais de plantão. Então, é claro que situações especiais serão também tratadas de forma especial pela Justiça Eleitoral. Também teremos, não serão para todos os eleitores, mas haverá uma certa reserva de máscaras, eventualmente, se algum eleitor chegar sem máscara, mas a recomendação é uso de máscara, que praticamente hoje é o nosso dia a dia. A gente não sai de casa sem máscara, né? Então, não me parece assim que seja uma coisa tão anormal dentro desse cenário que estamos vivendo hoje. Então, a recomendação é a máscara, mas é claro que as situações ali que venham a ocorrer deverão ser resolvidas da melhor forma possível pelo presidente de mesa, ou até recomendar, quem sabe, então, que o eleitor volte, se nós não tivermos disponível uma máscara, que o eleitor volte um pouco mais tarde, com a máscara, até porque pensando na saúde de todos nós, né? Na própria saúde do próprio eleitor também, né? Perfeito. Eu acho que é importante só ressaltar esse ponto, porque nós estamos vivendo num momento da história política do Brasil onde o próprio conceito de normalidade às vezes parece perder o sentido, né? Há tantas coisas malucas acontecendo que a gente fica pensando. Eu me coloco a questão, por exemplo, se haverá ou não pessoas que protestarão por conta desta obrigatoriedade. Há quem não use máscara e faça disso uma espécie de posição política, né? Mas, enfim, que bom que há essa decisão, e acho que todos nós podemos votar com mais tranquilidade se soubermos que estaremos mais protegidos, mais seguros. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa, doutora Marília, a respeito disso. Eu acompanho o sistema do trabalho dos tribunais eleitorais, da Justiça Eleitoral brasileira, há muito tempo, e sempre me impressionou muito assim, a capacidade, a inovação tecnológica, enfim, a eficiência da Justiça Eleitoral no Brasil, que, segundo a minha modesta opinião, é um modelo para o mundo inteiro. Mas e a gente pode perceber isso claramente quando compara as nossas eleições no Brasil com eleições em outros lugares. Por exemplo, nos Estados Unidos, a cada eleição norte-americana, eu fico assim impressionado quando vejo aquelas votações nos estados, cada estado com uma lei diferente, o eleitor tendo que solicitar meses antes para poder receber uma cédula de votação. São coisas meio assim incompreensíveis para nós que nos acostumamos com essa eficiência da Justiça Eleitoral brasileira. Mas ainda assim, doutora Marília, há muita gente no Brasil que desconfia da Justiça Eleitoral, que desconfia das urnas eletrônicas, né? Especialmente as urnas eletrônicas têm sido um objeto de polêmica no Brasil. Para mim é impressionante isso, mas eu gostaria de lhe perguntar, a senhora como técnica, que acompanha isso há tanto tempo, qual é a segurança efetiva da urna eletrônica? A Justiça Eleitoral brasileira confia tanto na urna eletrônica, por quê? É muito importante, Marcos. Até assim, em 2018, a Justiça Eleitoral foi alvo assim de houve muitos ataques em relação à questão da confiabilidade da urna. Eu não sou técnica específica em relação à urna, mas eu estou no tribunal desde 1996, quando foi introduzido então o sistema eletrônico de votação. De lá até hoje, estamos em 2020, nunca foi comprovada nenhum tipo de fraude e de violação da urna eletrônica. Até nesse sentido, em relação à defesa da segurança, que é o processo eletrônico, o Tribunal Superior publicando uma série que se chama a série Desvendando a Urna. Até já aproveito para convidar o eleitor, o telespectador, a acessar o Tribunal Superior Eleitoral, que ali estão sendo passados vários vídeos informativos demonstrando todos os mecanismos de segurança que a urna eletrônica tem. Inclusive, eu registro também, muitas vezes falam, não, mas a questão da internet é fácil de violar a urna eletrônica. Na verdade, a urna eletrônica ela não está
ela não está ligada a nenhum cabo de internet, ela não está na internet, então ela é um equipamento autônomo, ela funciona sem estar vinculado a Wi-Fi, a nenhum tipo de Bluetooth, não existe isso. Então, a urna é 100% seguro, posso afirmar, 100% seguro, e convido, como falei antes, né, o eleitor, o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo uma campanha muito forte em relação até da questão da informação, né, para não só isso em relação à urna eletrônica, mas a questão do combate mesmo à desinformação, que também tem sido hoje um esforço de toda a sociedade em todos os níveis e mundialmente, né? A questão das fake news também, que também em 2018 marcou muito, né, nossas eleições presidenciais. Sem dúvida, sem dúvida. E é impressionante isso, porque as novas gerações que começaram a votar mais recentemente nunca tiveram a experiência de votação em papel, né? Mas eu tive, como eu sou mais velho, eu tive muito a experiência de votar e de participar de eleição como candidato também, várias vezes, em urna em papel. E eu recordo, assim, que as possibilidades de fraude no papel são infinitas. E a possibilidade de fiscalização é praticamente muito mais difícil, porque precisa de fiscais, né, que estejam ali presentes, olhando cada voto, enfim. Só pensar em voltar nessa época é uma coisa que parece tão regressiva, assim, não deve cogitar, né? Mas deixa eu lhe perguntar um tema que eu acho que deve ter mudado, eu não tenho certeza, mas imagino que mudou bastante também para essas eleições municipais, doutora Marília, que é o tema da propaganda. A cada eleição nós temos regras específicas daquela eleição, há sempre uma mudança, mas agora parece que as mudanças são várias. A senhora poderia nos sintetizar o que mudou do ponto de vista da propaganda eleitoral, o que os candidatos podem fazer e o que eles não podem fazer? Uhum. É muito importante essa pergunta, até só voltando um pouco o gancho que tu estavas falando, né, a questão da escrutinação de votos, aquelas cédulas com vários tipos de informação, e tinha se decidir para quem valia o voto. Então, quanta coisa deve ter se perdido, enfim, por conta até de interpretações, né? Sempre a interpretação pode não ser a melhor, enfim, né? Mas voltando então à questão propaganda eleitoral, nós desde 97, desde lá da nossa lei das eleições, 9.504 de 1997, até hoje, nós sofremos muitas alterações nos meios de propaganda em geral. Tanto basta ver, eu sou da época também, Marcos, que a gente, quando começava a campanha eleitoral, a cidade era inundada por placas, havia placas em postes, em muros, e nos viadutos, enfim. Eu, de certa forma, até sou meio saudosista com isso, porque a gente sentia aquela campanha viva, aquela campanha eleitoral estava na rua. Hoje não se vê isso. Né? Hoje a propaganda de rua está praticamente inviabilizada. Os próprios comícios, aqueles eventos de rua também foram até houve, desde quando veio a emenda constitucional 107, que falou em relação à questão da limitação da propaganda eleitoral, já houve até o início de uma discussão, mas vem cá, a legislação municipal poderia estabelecer algum tipo de restrição à propaganda de rua, então, houve toda uma discussão, mas o tribunal agora, aqui o TRE, também publicou a resolução 349, também estabelecendo todos os procedimentos para essas propagandas de rua, comícios, inclusive, não estão proibidos, acho que deixar bem claro isso, não está proibida, mas, é claro, todos os cuidados, aqueles, enfim, que devem ser adotados para qualquer tipo de evento, né? Hoje em dia, e claro, sempre priorizar o evento de rua, o evento a céu aberto, enfim. Mas o que nós vemos que aconteceu desde lá para cá? Hoje a propaganda está toda na internet. Houve já há muito tempo, desde a eleição de 2018, ela migrou para as redes sociais e este ano muito mais ainda em função da pandemia da Covid-19. O que os candidatos têm uma disposição nova na resolução da propaganda eleitoral, que é o artigo 9º, que pede, que estabelece que cada candidato, antes de divulgar qualquer notícia,
tenha a cautela de fazer uma checagem em relação àquela informação. Então, isso também vem ao encontro de todo esse esforço para o combate não só das fake news, mas também daquelas divulgações de fatos inverídicos ou mesmo ofensas dentro do ambiente político, que o ambiente deve ser de críticas construtivas e propositivas, né? Tem que ter propostas de candidaturas que efetivamente sejam propositivas. Então, o impulsionamento de conteúdo na internet é possível ser feito, mas também ressalvo que só pode ser feito por candidatos, partidos ou coligações. O eleitor... Me permite só interromper para perguntar, porque isso é muito importante, eu acho. Um apoiador, por exemplo, de uma candidatura, digamos que um cidadão, uma pessoa sem nenhuma vinculação partidária, ele simplesmente está apoiando o candidato a prefeito, tem uma simpatia, enfim, e ele resolve publicar nas suas redes sociais um material de apoio a esse candidato e impulsiona, por exemplo, em alguma plataforma que permite o impulsionamento, que significa recursos, né, que ele vai pagar. Ele não pode fazer isso, então, do ponto de vista legal, isso está proibido. Não pode, e multa de, no mínimo, R$5.000. Não pode. Por favor, não façam isso. A gente tem reiterado bastante, alertado bastante, que é só nas plataformas, enfim, no perfil do candidato, do partido ou da coligação. Óbvio que a manifestação enfim, a manifestação política não está vedada, mas veda-se esse impulsionamento, que é a forma de dar mais visibilidade para aquela propaganda. Eu até gostaria também de registrar, nós desde setembro, do início de setembro, nós já estamos, inclusive, julgando recursos em representações de propagandas consideradas irregulares. Até assim, por propaganda antecipada, né? Também nós tivemos isso, nós tivemos uma redução muito grande do prazo de propaganda em si. Deve lembrar, a propaganda começava lá em julho, e já desde 2015, se não me engano, nós tivemos uma redução para 45 dias, diminuiu muito a propaganda, e ao mesmo tempo se alargou as possibilidades antecipadas, formas que se pode fazer, que é o 36 da própria Lei 9.504. Então, já recebemos algumas, e o tribunal tem adotado essa posição, assim, na internet, considerar um ambiente, assim, de menor interferência possível. Obviamente que os abusos serão apurados, serão investigados, mas há uma maior liberalidade, porque é um meio muito mais democrático e muito mais barato de campanha, a campanha via rede social. Eu acho que tu deve se lembrar também, eu também sou dessa época, que nós tínhamos os famosos outdoors, né? Sim. Os outdoors de campanha. Caríssimo. Então, assim, favorecia muito a questão do abuso do poder econômico. Então, de certa forma, a migração da campanha agora para as redes sociais, ela também trouxe um pouco mais de igualdade no pleito, né? Igualdade de meios. É claro que não se consegue uma isonomia absoluta, porque isso não existe, né? Isso é uma utopia. As pessoas são diferentes, todas as pessoas são diferentes e terão, enfim, atitudes e recursos também diferentes, né? Como é a nossa sociedade diferenciada mesmo. Mas, pelo menos, assim, nessa questão da propaganda, nós tivemos. Eu até gostaria, Olim, de esclarecer que nós tivemos esse ano a primeira já aplicação da emenda constitucional 97 de 2017. Então, vejam só o que aconteceu. Nós temos vários partidos esse ano, eu até posso elencar: o PMN, PTC, DC, Rede, PCB, PCO, PMB, PRTB, PSTU e UP não tiveram já acesso esse ano ao horário eleitoral gratuito. Seja assim, um registro, né, já da efetivação do que esse é o primeiro ano que já, então, implementada essa cláusula de barreira, que é uma discussão também muito grande, né,
Pode ou não. Então, esse ano eles não têm nada de horário eleitoral. Absolutamente nenhum. Zero. Essa é uma questão. Excluídos da nossa... Só para sublinhar, isso me parece muito importante, porque do ponto de vista de um critério democrático, inclusive, né? Quer dizer, na verdade, quase todos os países do mundo fazem isso no sentido de que o eleitor é quem define no voto quais são os partidos efetivamente representativos, né? E que podem ter minimamente um acesso a recursos públicos. Então, sempre pareceu muito antidemocrático essa história de partidos sem nenhum tipo de representatividade terem tempo de participação na televisão, acesso a fundo partidário, coisas desse tipo. Acho que nesse sentido estamos mais aperfeiçoando, na verdade, o nosso modelo, seguramente, né? Eu quero voltar ao tema da internet com a senhora, mas deixa eu abrir aqui uma frase de atitude que nós sempre oferecemos aos nossos entrevistados para ouvir a opinião. E a frase que nós temos hoje é essa que vocês estão vendo aqui: aquilo que pensamos saber com frequência nos impede de aprender. Claude Bernard, que foi um fisiologista francês. O que essa frase lhe sugere, doutora Marília? Eu lendo essa frase, eu me lembrei assim na hora, veio a imagem aqui do meu colega e o meu grande, nosso secretário judiciário, que é uma pessoa assim que eu tenho muita afinidade, amizade, e me ensinou muito de direito eleitoral. Eu vou te dizer que eu acho que é a pessoa que mais sabe direito eleitoral no Brasil. Eu sempre digo isso para ele, Rogério, por favor, ele é uma pessoa muito estudiosa. E nós aqui, todas as eleições, não houve nenhum pleito em que nós não ficamos com muitas dúvidas, mas muitas dúvidas mesmo. Eu estou sempre com dúvida. Eu estou há 24 anos aqui, poderia se dizer fazendo a mesma coisa, mas sempre são problemas diferentes, enfoques diferentes, e eu sempre tenho dúvidas. Eu, às vezes, comento, tipo, mas tem alguns colegas que têm certezas absolutas. Não, isso aqui é assim. Não, será que é bem assim? E eu estou sempre com dúvida, eu estou sempre perguntando tudo. Então, eu até diria assim, ratificaria essa frase e diria assim, quase que, não é com frequência, mas eu acho que muito mais, assim, sempre, eu acho que nos impede, aquelas certezas nos impedem de avançar. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, a dúvida está no começo do pensamento, né? A gente, quando duvida, começa a pensar. Eu acho que isso é super importante. Mas retomando o tema, voltando ao tema da internet, eu vi que a Justiça Eleitoral brasileira, pela primeira vez, eu acho que de uma forma mais organizada, pelo menos, tem um trabalho agora muito específico com relação às fake news. Como é que está funcionando o tema desse controle, da responsabilidade, a responsabilização por fake news nesse processo eleitoral? Isso até o ministro Barroso, esses tempos, um dos pronunciamentos dele foi muito sincero, eu acho, em relação à questão do poder de combater a desinformação, que não pode, não se limita à esfera da justiça eleitoral. Né? Ela é muito mais ampla, ela exige um esforço da sociedade, um esforço coletivo no combate à desinformação. Várias campanhas têm sido lançadas pelo não sei se visto, o Átila Yamarino tem feito vários vídeos, assim, vídeos curtos, procurando mostrar algumas formas de que o cidadão possa confirmar a informação daquela mensagem antes de replicar, antes de compartilhar com sua rede, com seus amigos, enfim, com a família, no grupo da família, que, inclusive, isso foi muito engraçado, onde mais a gente vê, eu não sei se acontece contigo, mas a gente vê muito nos grupos de família essas notícias, às vezes a tia de alguém, olha, mas aconteceu isso, será que é verdade? E aí começa aquela coisa ali no grupo da família, aí um bota aqui, o outro bota ali. Mas eu tenho uma tese que eu acho que todo mundo tem um tio ou uma tia que adora fake news. Exatamente. Então, hoje nós temos assim as redes de checagem, todas essas agências de checagem no site do TSE, se acessar também tem várias ali mensagens, vários recursos, várias dicas assim de como verificar se uma mensagem
inverídica ou não tem, porque até a gente eu hoje assim, até também seguindo isso, porque também isso é um fato quase que moderno, né? Um problema da tecnologia, um problema atual que nós não tínhamos isso. A mentira, o boato sempre aconteciam, mas não aconteciam dessa forma tão potencializada que é o que acaba sendo em função do alcance, né? Das redes sociais. Mas muitas vezes a gente vê aquelas mensagens assim com, primeiro, a fonte. A fonte. Às vezes não tem nem de onde saiu. Né? Qual é a fonte? Então, a primeira coisa, busca a fonte. Às vezes tem erros de português e erros de gramática assim, muito fortes, que também a gente não pode, já tem que desconfiar, porque não é crível que um jornalista, ou enfim, um meio de comunicação esteja produzindo materiais tão de baixa qualidade do ponto de vista, né, gramático, enfim, e de redação. Então, tem que desconfiar e tem que ir atrás e procurar checar e procurar saber. E exatamente isso também, está muito forte até, hoje se caminhou, eu poderia falar até, mas hoje já estamos quase aí, já estourando o tempo, mas assim, hoje também a legislação tem sido mais forte e penalizando a conduta. Eu não sei se é o melhor caminho, né? A gente poderia falar a questão do direito penal mínimo e tudo mais, mas assim, tem acontecido isso, eu não sei se será eficiente. Penso que deve ser por outros meios, um meio mais de educação mesmo, do uso assim, racional desses meios. Né? Muito bem. Infelizmente, o programa chegou ao final. Eu tinha várias outras perguntas super importantes para fazer, mas, de fato, talvez tenhamos que remarcar. De repente, talvez depois da eleição, a gente possa fazer um balanço dessa experiência da Justiça Eleitoral. Mas quero lhe agradecer muito a presença, doutora Marília, e dizer que o Tribunal de Contas é parceiro da Justiça Eleitoral e se orgulha muito da Justiça Eleitoral que nós temos. Ficamos por aqui. Esse foi mais um Atitude TCA Entrevista. Nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.